Jan Broberg, uma menina de 12 anos e seu vizinho, Robert Berchtold, estavam indo andar a cavalo quando foram surpreendidos por uma luz no céu. Tudo se apagou. Quando a menina acordou, ela tinha suas mãos e pés presos a uma cama dentro de um trailer. Um toca-fitas reproduzia uma gravação de seus sequestradores, Zeta e Zetra. Eram 2 extraterrestres. Segundo eles, a menina tinha um pai alienígena e uma missão: engravidar de Robert antes dos 16 anos, para que essa criança pudesse salvar a espécie. Caso contrário, a dupla de sequestradores iria eliminar toda a sua família. Coloquem as celas nos seus cavalos e cuidado com as luzes pelo caminho. Tá começando o Arquivo Oculto. Se você achava que o seu grupo de família no Zap já era um caos, você tá precisando conhecer a história dos Broberg, um surto que durou anos, envolvendo sequestro, manipulação e pedofilia. Nesse episódio de Arquivo Oculto, eu e a Jaqueline Guerreiro vamos ser abduzidas por essa história sem pé nem cabeça. Para você entender melhor essa história, eu preciso te contar como era a relação entre as famílias Broberg e Berchtold. O floriculturista Bob Broberg e a dona de casa Mary Ann viviam com suas 3 filhas na cidade de Pocatello, Idaho, nos Estados Unidos. A vizinhança era pacata, do tipo que as portas podiam ficar sempre abertas, porque dava para confiar em todo mundo por lá. Robert e Gail Berchtold e seus 5 filhos se mudaram para o bairro dos Broberg em 1972. Ele era um comerciante muito simpático, de personalidade exuberante, que frequentava a igreja e era respeitado na comunidade. Um verdadeiro cidadão do bem, né, gente? Foi na igreja que os Broberg e os Berchtold se conheceram. Certo dia, quando voltaram da missa, os Broberg encontraram uma cesta de frutas em casa com uma carta de Robert elogiando sua família. Foi suficiente para ganhar a confiança de Bob e Mary Ann. Não demorou muito para que as 2 famílias se aproximassem. Enquanto Bob e Robert falavam sobre negócios, as crianças podiam brincar e conversar dos mesmos assuntos. Também era recorrente que eles passassem os fins de semana juntos, assim como em viagens e passeios. Uma grande família, né? Mas na verdade não era bem assim. E você já falou sobre o caso da Jan? Já falei, já tem acho que uns 2, 3 anos que eu falei. Acho que foi um dos casos que eu fiquei com mais raiva pra gravar, porque é um caso que tiveram muitos sinais. Pra mim, o que me pega mais nesse caso é isso. Tiveram muitos sinais, muitas red flags que foram... Ou eles viram e fingiram não ver, ou eles simplesmente ignoraram mesmo. Não consigo pensar que foi outra coisa. Robert era o puro golpe, gente. Ele manipulava os Broberg em pequenas doses para não deixar seus planos tão claros. Por exemplo, de vez em quando o B, que era o apelido carinhoso do Robert, ligava para Mary Ann pedindo que ela levasse sanduíches para ele no trabalho. Quando se encontravam, ele a elogiava, coisa que seu marido não fazia há tempos. Eles até chegaram a se beijar, mas seguiram suas vidas como se nada tivesse acontecido. Berchtold também manipulou Bob. Certo dia, ele visitou a floricultura dos Broberg, dizendo que precisava conversar de homem para homem. No carro, Robert admitiu que não dormia com sua esposa há tempos, que as coisas não estavam fáceis e que precisava... Gloob, 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 gloob. Querida, foi isso que aconteceu. Bob, como um bom amigo, ajudou o outro na broderagem, gente. E foi desse jeito que Robert Berchtold colocou os pais da família Broberg na palma de sua mão. Como é a mente de um manipulador? Quem é um manipulador, né?
Normalmente, ou é um transtorno da personalidade, ou é um psicopata. O psicopata é a ponta do espectro, é o pior caso que tem. Não tem psicopata mais grave e menos grave. O transtorno da personalidade, ele ainda tem algum grau de consideração pelo outro, muito baixo, mas tem. Eles manipulam você porque eles querem conseguir alguma coisa de você. Então, eles vão te manipular para você fazer o que eles querem, vão te seduzir ao máximo. Não existe fantasia na cabeça do transtorno da personalidade ou do psicopata, que é o caso mais grave. Não existe fantasia de que ele está fazendo certo. A certeza dele é que ele está tentando te fazer uma vítima, conseguir coisas de você. Porque ele é insensível, ele tem uma personalidade insensível. Quer dizer, daí dessa insensibilidade ao outro é que vem a tal da crueldade. Os outros só existem para serem usados por ele. O psicopata, ele incide ou prevalece de 1 a 3% na população. Não é tão infrequente. O psicopata, agora, o transtorno da personalidade, que também manipula, também mente, também faz você trabalhar para ele, te agrada muito, mas ele não é tão insensível quanto o psicopata. E o psicopata tem um defeito cerebral muito grande na área frontal do cérebro. Uma área frontal do cérebro neles não funciona. A importância do diagnóstico do psicopata é que ele vai reincidir, porque é da natureza dele. E ele herda essa tendência. Com essa intimidade, Robert conseguia acesso fácil à casa dos Broberg e a Jen. Os pais da garota deixavam Robert dormir na cama dela 4 vezes por semana para ajudar o homem em um tratamento de terapia. Supostamente, isso ajudaria a superar alguns traumas e abusos que ele sofreu quando criança. Em uma dessas noites, Jen acordou sem calcinha. A menina questionou o que havia acontecido e Robert contou que ela mesma tinha tirado depois de reclamar que a roupa estava incomodando. Outro momento surpreendente foi quando Robert conseguiu convencer os Broberg a construir uma parede para dividir o quarto das meninas, separando a Jen da sua irmã. Assim, ele teria mais privacidade com a Jen para continuar seu tratamento. Ele demonstrava desde o início essa obsessão pela Jen, que não era comum. Então, assim, imagina você ser uma mãe, um pai com 3 filhas mulheres e você ver essa pessoa que entrou na sua vida, que não é da sua família, você não conhece realmente, você não sabe como a pessoa era, você conhece que a pessoa tá mostrando pra você. E aí ele, completamente obcecado por ela, então ele demonstrava, assim, muito carinho por ela, Queria não mostrava dormir na cama dela. Não, gente, sério. Ele não demonstrava isso para as outras irmãs, então ele era super carinhoso com ela, tirava fotos, presentes, e nem apelidos. Com os próprios filhos dele, né? Exato! Era um comportamento bem então diferente. assim, era uma coisa que como que ninguém percebeu que só com ela isso acontecia e não viu um problema nisso, sabe? Então teve isso que ele fez, isso de dormir junto pra mim, gente, ultrapassa todos os limites, ele chegar pros pais e falar, olha, eu preciso dormir na mesma cama dela. E eles, não, tudo bem. E aí no documentário eu lembro que eles falam assim, a gente não estava confortável, mas a gente deixou. Aí eu fico, gente, não existe, sabe? Tipo, não foram muitos sentido, sinais. Ele botou uma parede no quarto pra irmã não ver o que acontecia. Então, assim, eu acho que a lição é essa. Às vezes pode parecer inofensivo, às vezes é uma coisinha que você fala, não deve ser nada. E realmente é uma pessoa que tá do lado e pode estar fazendo igual ele, abusando da sua filha e você não sabe. Em outubro de 1974, Jen foi convidada por Robert para andar a cavalo. Inicialmente, sua mãe foi contra porque ela tinha aula de piano. Depois de insistir muito, Bee conseguiu um acordo. Ele buscaria a menina após a aula de piano, mas a traria de volta antes do Bob chegar em casa. Robert cumpriu apenas uma parte do combinado. Buscou Jen na aula. Mas o passeio de cavalo não foi como esperado. Pelo menos não para os Broberg.
Mas é que ele conseguiu se infiltrar na família, né? E ele era muito querido, era muito próximo, não só pelas crianças, mas pelos pais também. Próximo até demais Até dos demais. pais, né? Daí a gente vê que existe uma série de casos parecidos, que é sempre alguém que tá muito perto da gente, né? É alguém que parece inofensivo, que a pessoa é super legal. É muito doido, porque geralmente em casos assim, a gente sempre imagina que tem uma pessoa manipulável, duas ali, tipo, sei lá, mãe e filha. E o pai, geralmente, é aquela pessoa que não é, né? Em casos assim. Mas não, tipo, foi todo Foi mundo. todo mundo. Assim que a menina entrou no carro, Robert deu alguns comprimidos para ela, dizendo que eram antialérgicos. Na verdade, eram tranquilizantes que fizeram a menina dormir durante todo o percurso. O resto da história você já conhece. Jana acordou amarrada à cama de um trailer, ouvindo Zeta e Zetra darem ordens para salvar o planeta extraterrestre. Já juntou todos os pontos, né? Robert Berchtold nunca planejou um passeio para andar a cavalo, mas sim um sequestro para abusar da menina. Sem suspeitar da bondade de Robert, os Broberg acreditavam que ele e sua filha haviam sofrido um acidente. Marianne sugeriu ligar para a polícia, mas Gale disse que eles voltariam em breve, que não era para se preocupar. 2 dias depois, finalmente, os Broberg ligaram para o FBI, que estava com o escritório fechado no final de semana, gente. Marianne pensou em ligar para outro escritório da polícia, mas ela não quis incomodar. Afinal, não era nada. Jen estava em boas mãos. Apenas no 5º dia de sequestro, o FBI foi acionado. Rapidamente, eles encontraram o carro de Robert abandonado, com o vidro quebrado e sujo de sangue. Ainda faltava localizar o trailer, Jen e Robert. E eu acho que o que dá mais raiva nesse caso, o que deixa a gente pelo menos sem acreditar que isso pode ter acontecido, é o tanto que os pais dela foram manipulados também a nem correr atrás, a deixar, esperar muito pra contatar a polícia, né? Isso não é absurdo? É absurdo, porque assim, sempre que a gente fala de casos mais antigos, eu tento colocar minha cabeça na época. Tipo, como era na época, como as pessoas pensavam na época, porque uma coisa que era comum lá, hoje não é mais. Só que é muito difícil, mesmo sendo um caso mais antigo, colocar assim e falar, não, ok. Porque ele demonstrou muita coisa, assim, desde o início, que não eram coisas normais. E aí eles foram deixando e virou essa coisa gigantesca, né? Certo dia, Bill ligou para o seu irmão, pedindo que ele convencesse os Broberg a darem permissão para o Robert e para Jen se casarem nos Estados Unidos. Isso porque eles já tinham se casado no México, onde isso era permitido. O irmão de Robert, inclusive, contou à polícia que Bill já tinha abusado de sua meia-irmã de 6 anos quando ele era adolescente. Depois de grampear os telefones, o FBI encontrou Jen e Robert no trailer. Enquanto estava detido, ele ainda conseguiu conversar com a Jen, dizendo que havia cometido um erro, que todos os problemas com a polícia não passavam de uma confusão. Ele acrescentou que os extraterrestres Zeta e Zetra tinham o visitado e pedido para a garota não contar nada sobre a missão, sobre os comprimidos e sobre os abusos. Ela também não poderia se relacionar com nenhum menino. Caso contrário, sua família sofreria as consequências. Mas tudo um grande delírio. Depois de voltar para os Estados Unidos, Robert Berchtold foi acusado de sequestro, apesar de Jen defendê-lo, preocupada com a sequência da missão. Um mês depois, Gale foi até a casa dos Broberg e conversou a sós com Bob. Ela não contaria para ninguém sobre o gloob-gloob que rolou do Bob, o seu marido, se ele retirasse as acusações de sequestro. E foi isso que aconteceu. Os Broberg preferiram deixar o sequestrador da sua filha livre para não mancharem sua reputação na comunidade. Que tipo de cuidado que um pai e uma mãe deve ter com o relacionamento possível sexual de uma criança, né? Você vai notar que o seu filho está agindo de modo diferente. Ele está mais quieto, ele está mais
arredio, ele tá diferente. E você vai conversar com ele, o que está te acontecendo? Ele não vai querer falar, né? Mas você vai passar a observá-lo com mais cuidado, porque ele dá sinais de que ele está diferente. Você percebendo isso, você tem que ir atrás. E tem que ensinar essa criança, porque a criança, ela não tem o discernimento para achar que aquilo está errado. E os pais não alertam as crianças sobre isso. Por isso que tem tanto abuso sexual de menor. Se os pais ensinassem, a criança rapidamente iria contar para os pais, porque ela tem a informação prévia de que aquilo é errado. Porque ela não tem essa informação na cabeça dela. É o tio que quer fazer, ela faz. Mas se ela está orientada que isso é errado, aí ela fala, pai, mãe, o tio falou isso, o tio fez isso. Então, a orientação dos pais é fundamental para casos assim não acontecerem. A Jen, ela mudou bastante o comportamento dela, porque ela achava mesmo que o mundo ia acabar, que a família dela ia ser destruída pelos alienígenas que ele criou, né? Então, a mudança de personalidade na criança também é uma lição a se aprender, que é bom a gente reparar, Que é um sinal né? também, É um né? sinal grande, com certeza. Não, com certeza. Eu acho que também tem que observar tudo, principalmente quando a gente fala de menores de idade, né? Porque se começa a mudar, porque tem alguma coisa que não tá certa. Mas é muito doido nesse caso, porque diversas vezes, apesar dela reconhecer, né, depois de muitos anos, que ela foi abusada, que tava errado, que ele era um pedófilo e tudo mais, ela falar muitas vezes que ela amava ele e que ela tinha esse sentimento, que ela falava que era um sentimento muito genuíno. Então, são muitas camadas, é muito doido. Livre das acusações, Robert Berchtold se mudou de cidade para trabalhar com seu irmão, mas voltava para Pocatello para frequentar a igreja e, claro, continuar vendo a Jen. Bee e Jen continuaram mantendo contato. A garota recebia cartas de amor e bilhetes com instruções sobre a missão. Ela também nunca escondeu que amava Robert e queria se casar com ele. A vítima se apaixona por quem está vitimizando-a, né? E ele foi muito manipulador. Ele manipulou a família inteira e abusou dessa criança de uma forma absurda. Mas a criança se apaixona por ele. Porque é isso que eu falo, a criança não tem discernimento. Dentro da síndrome de Estocolmo, o agente causador do abuso sexual normalmente são psicopatas. Como se não fosse o suficiente, Robert ainda tinha planos de fazer com que Marianne e Bob se separassem e continuou vendo a matriarca da família Broberg. O caso extraconjugal durou 8 meses e, nesse período, Berchtold viu Jen por 9 vezes. Quase 2 anos depois de sequestrar Jen, Robert concordou em se declarar culpado. O juiz deu uma pena de 5 anos, mas reduziu para apenas 45 dias. Ele deveria se apresentar na prisão dali 3 meses. Então ele fez tudo o que fez e ficaria só 45 dias preso e nem seria naquela hora. Durante esse intervalo, ele se mudou novamente e comprou um parque de diversões. Isso eu acho que a gente coloca um pouco mais na época, né? Hoje talvez não fosse acontecer assim, mas ele se mudou e não, vou começar minha vida de novo, vou começar uma empresa e aí depois eu trago minha família. Jen queria trabalhar lá e até mudou seu comportamento para convencer seus pais. Ela se tornou agressiva, diferente da menina doce que todo mundo conhecia. Marianne não só a autorizou, como a colocou num avião rumo ao trailer de Bee, onde a garota ficou por 2 meses. Agosto de 76, Bob e Marianne acordam e notam que Jen não está no seu quarto. Em seu lugar, apenas um bilhete. Jen havia sumido pela 2ª vez. Na mesma noite, Robert Berchtold ligou para os Broberg falando que estava preocupado. Jen havia avisado que iria fugir, mas dessa vez sem ele.
De novo, os Broberg ficaram com receio de ficarem mal falados na comunidade e decidiram não avisar vizinhos nem as autoridades. Finalmente, Bi começou a cumprir sua pena na prisão, mas foi liberado, gente, em 10 dias por bom comportamento. Parecia um replay. Jen some, os Broberg demoram para entrar em contato com a polícia e Robert fica livre. E aí ele ia pra cidade pra ir pra igreja, então ele via a família, via todo mundo, e as pessoas ficavam, não, que bom que você tá, tipo, vai dar tudo certo. Isso eu já acho que hoje não aconteceria. Sim, esperamos que não, né? É. Se bem que tem alguns casos de pessoas que, enfim, são bem problemáticas e a sociedade acaba acolhendo Homens, de né? novo, né? Homem pode fazer homens tudo, que tá podem tudo fazer certo. tudo. Nossa, que bom que está melhorando. Desde sempre é assim, Não é? complicado. Tudo indicava que o pedófilo não tinha nada a ver com o sumiço da garota. Robert ligava para Marianne quase todos os dias para saber novidades sobre o caso. A polícia decidiu grampear o telefone dos Broberg para gravar suas conversas. Durante dias, a polícia monitorou a entrada do trailer até baterem na porta. Eles encontraram diversos pôsteres e fotos da garota dentro do veículo, como se fosse um templo móvel. Mas a Jen de verdade não estava lá. Mais de 3 meses depois, a polícia viu Robert ir até um telefone público fazer uma ligação de cerca de 10 minutos. Quando ele saiu de lá, o homem deixou uma lista telefônica aberta, com um número escrito nele. O número era de uma escola católica para garotas na Califórnia. Você matou a charada. Mais uma vez, Robert estava por trás de tudo. Ele buscou a garota em casa na noite do seu desaparecimento e a levou até a Califórnia. Ele mesmo a matriculou na escola católica, alegando para as freiras que ele era seu pai e que trabalhava para a CIA. Robert acabou sendo absolvido das acusações de sequestro por alegar insanidade. Ele foi enviado para uma instituição onde ficou menos de 6 meses. Por lá, ele, supostamente, descobriu o motivo da sua fixação por Jen. Ele foi criado por seu padrasto em um rancho isolado, onde era abusado por empregados. Sem sua mãe por perto, seu padrasto tinha uma condição para considerá-lo da família. Ele deveria cuidar da sua irmã mais nova e, por isso, ele desenvolveu essa obrigação de cuidar da Jen. Só que ninguém pediu isso, né? 38 dias depois que Jen voltou para casa, Bob foi surpreendido com uma ligação na madrugada, um incêndio na sua floricultura. Mais uma vez, era Robert que estava por trás do crime. Ele contratou 2 colegas da prisão para ameaçar a família Broberg. Jen, que agora participava de um curso de artes cênicas, ganhou um sorvete de um crush. Olha que belezinha. Ela pensou que algo de ruim ia acontecer, já que ela estava contrariando as ordens dos aliens. Por coincidência, seus cachorros estavam mal e ela pensou que isso seria um sinal. No dia seguinte, os cachorros melhoraram. E foi o suficiente para Jen se dar conta de que Zeta e Zetra não existiam. Jen buscou ajuda e reconstruiu sua vida. Esse sinal é que a pessoa que está envolvida com o transtorno da personalidade ou psicopata, ela não percebe. Os amigos até percebem, olha, você está sendo manipulada, você está sendo usada por esse cara. Mas até você perceber que tem alguma coisa errada, você já está muito prejudicada. E o problema é que você fica viciada na pessoa. Por exemplo, eu tenho uma ONG que chama CAVIPS, que é Centro de Atendimento às Vítimas de Psicopata, CAVIPS. Porque eu resolvi tratar das vítimas de psicopata. E é muito difícil, porque elas ficam viciadas neles, não conseguem ter outros relacionamentos e ficam se culpando o tempo todo. Décadas depois desse pesadelo, ela e a sua mãe lançaram um livro Inocência Roubada, em tradução livre, contando tudo sobre o caso. Elas também ministram algumas palestras sobre abuso infantil e foi em uma dessas palestras que Robert surgiu, mesmo com ordem de restrição.
O grupo BACA, Motoqueiros contra Abuso Infantil, que participava do evento, tentou cercar o pedófilo que acabou atropelando um deles. Robert Berchtold foi detido por agressão e por porte ilegal de arma. Ele se safou das 2 queixas de sequestro, do incêndio na floricultura e de se passar por um agente da CIA, mas não escapou da acusação de atropelamento. Porém, antes de ser preso, ingeriu seus comprimidos para o coração com licor de café, fez um coquetel ali e acabou morrendo. Jan revelou que teve mais de 200 relações sexuais com Robert Berchtold. Hoje, ela espera que outras vítimas de pedofilia e abusos sigam seus instintos e se sintam capazes de seguir adiante. Jan, inclusive, tem seu próprio podcast, o The Jan Broberg Show, onde ela conta histórias de sobreviventes de abusos e recebe conselhos de especialistas no assunto. Como que a gente, como criador de conteúdo, pode falar desses casos, mas sem deixar banalizado? Porque eu acho que em alguns momentos o true crime pode se tornar um sensacionalismo barato. O que a gente tem que fazer para conseguir manter a seriedade e dar o foco certo na história? Eu acho que é muito importante contar a história como ela é, sabe? Não, criar uma coisa gigantesca, ou até mesmo eu sinto que às vezes mudar o tom e de repente começar a fazer uma coisa quase como uma encenação. Eu acho que é muito importante seguir uma linha mais séria mesmo, porque é um assunto sério. E pra ser sério não quer dizer ser assustador nem nada do tipo, é só realmente ser muito sério com um assunto que está tratando de vida de pessoas, coisas que aconteceram. Então eu acho que pra realmente ficar muito certinho e não sair disso, tratar com muita seriedade, com muita sensibilidade. Eu acho que na escolha das palavras, a forma como você fala, como você retrata, porque eu falo de conteúdos extremamente pesados, né? Serial killer principalmente, são vídeos assim, pesadíssimos, mas eu tento falar de uma forma não mais leve, mas eu tento escolher melhor as palavras e a forma como eu vou relatar, pra não ficar mais pesado do que e ainda ficar aquela coisa assim muito carregada, sabe? No Brasil, somente nos 4 primeiros meses de 2023, foram registrados mais de 17 mil violações sexuais contra crianças e adolescentes. Um aumento de quase 70% em comparação ao mesmo período do ano passado. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, 33% dos casos aconteceram na própria casa da vítima e quase 10% na internet. Psicólogos afirmam que a maior parte dos abusos é praticada por pessoas próximas da vítima e em ambientes conhecidos da família. Por isso, é importante levar o tema para a sala de aula para explicar que o corpo é algo íntimo. A escola também deve ficar atenta a qualquer mudança no comportamento dos alunos, como o jeito que se alimenta, se deita, se relaciona com os amigos e como brinca. Qualquer suspeita pode indicar sinais sutis de socorro. Vale lembrar que as denúncias de abuso sexual ou outro crime contra os direitos humanos podem ser feitas de forma anônima e gratuita pelo Disque 100. Este foi o último episódio da 2ª temporada de Arquivo Oculto. Espero que vocês tenham curtido os temas, as histórias e as participações que nós tivemos aqui. Mas e você? Já fez coisas que os alienígenas mandaram? Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.